Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura e o tema da aula de hoje é porcentagem no Excel, já que a gente está trabalhando as fórmulas aí do programa Excel, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto aí para a aula. Lembrando que tem mais um monte de outras aulas de Excel e outras matérias anteriores a essa. É só você entrar no canal e dar uma observada lá. Tem aula de Word, tem mais. Essa é a 15ª aula somente do conteúdo de Excel. Então entra lá, dá uma olhada. Com certeza você vai achar alguma coisa aí que possa te ensinar, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, só para fins de descarrego aí de consciência, fiz uma busca básica na internet, digitei no Google aqui, porcentagem, e aí apareceu aqui uma informação na Wikipédia, que é percentagem ou porcentagem é uma medida de razão com base 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores a partir de uma fração cujo denominador é 100. Ou seja, é dividir um número por 100. Então, fração é divisão, ok? É uma porcentagem, ok? Então, vamos lá, vamos vir aqui para a aula. Então, vamos começar contextualizando aí como é que a gente calcula porcentagem no Excel. Então, o jeito mais fácil de calcular porcentagem no Excel é sempre trabalhar com base em duas células. Uma célula contendo o valor do qual a gente quer extrair a porcentagem e a outra célula contendo o valor que vai conter a porcentagem propriamente dita. Então imaginemos que numa célula aqui a gente tem o valor, né? E na outra a porcentagem. Ok? Então, observe. Valor 100, porcentagem, imaginemos então que fosse 15%. E aí basta você digitar o símbolo de porcentagem aí. Então temos o que precisamos para fazer um cálculo de porcentagem. Ok? O que é importante nós observarmos aqui? Nós podemos apenas extrair o valor da porcentagem de uma célula, como também podemos agregar ou diminuir valores. Ou seja, fazer acréscimo, ou seja, a gente pode chamar isso de juros, né? Acrescentar porcentagem é cobrar juros, é fazer juros. E descontar porcentagem é dar desconto, por exemplo, em lojas. Então nós temos três formas, vamos dizer assim, mais básicas de trabalhar com porcentagem, que é extrair a porcentagem, né, do valor, agregar uma porcentagem ou deduzir uma porcentagem, certo? Ou seja, extrair uma porcentagem seria nada mais nada menos do que fazer uma multiplicação nesse caso. Então observem, eu quero saber quanto que é 15% de 100. Então eu vou fazer a fórmula simplesmente igual 100, ou seja, o valor da célula 2 vezes o valor da célula 3, e eu vou ter quanto que é 15%, que é 15, correto. Então, basta você multiplicar o valor da célula que contém o valor, enfim, que contém o inicial, e multiplicar pela porcentagem, ou seja, 15%, 20%, 2,5%, enfim. Então, nós conseguimos extrair o valor da porcentagem. Se nós quisermos agregar, ou seja, agregar, ou como a gente pode chamar também de juro, né? Juros. Nós temos que fazer um procedimento um pouquinho diferente, que é dividir a conta em duas partes, mas nós não precisamos fazer isso em duas células. Então, basta a gente fazer igual, pegar o valor, então 100, nesse caso agregar, ou seja, é um acréscimo, são juros. Então, o valor de A2, que é 100, mais, aí a gente abre parênteses para dividir essa parte, 100 vezes a porcentagem.
Ou seja, o que a gente fez aqui? Se você não sabe para que serve o parêntese, volta aí que a gente tem uma aula explicando o uso dos parênteses. E é bastante importante. Mas um cursinho intensivo, os parênteses servem para separar partes e definir ordem de cálculo dentro do Excel. Então, a gente está mandando isso aqui ser calculado antes disso aqui. Então, o A2 vezes o B2 vai ser calculado antes de acontecer essa soma. Ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando um montante, que é 100, e agregando aos 15%, porque A2 vezes B2 dá esse valor de 15, certo? Então, A2 vezes B2 vai dar os 15%, que é 15. Então, o valor tem que dar 115 aqui. Perfeito. Ou seja, a gente calculou 15% de juros nessa célula. Enfim, na célula D2. Dedução, a gente pode chamar também de desconto. Então, para eu deduzir, é o mesmo esquema que a gente usou para calcular o juro, ou seja, para agregar valor, só que ao invés, então, da gente utilizar o sinal de mais, a gente vai utilizar o sinal de menos e multiplicar o montante pela porcentagem. E aí, o que a gente tem? Um desconto, uma dedução. Então, A2, que é o montante, menos os 15%, que é A2 vezes B2, retorna quanto que aqui? Os 15%. Ok? Então, A2 menos os 15% vai dar 85%. Então, a gente calculou aqui as 3 formas básicas que a gente pode trabalhar com porcentagem dentro do Excel. Claro, observando a forma mais fácil. Então, se eu quero apenas extrair a porcentagem, ou seja, eu quero saber quanto que é X% de algum valor, é só multiplicar aquele valor pelo endereço da célula que contém a porcentagem. Então, A2 vezes B2, que é 100 vezes 15%, a gente extrai quanto que seria essa porcentagem do valor total. Se a gente quiser agregar, a gente então usa esse esqueminha aqui, que é o montante mais a porcentagem extraída, que é a mesma fórmula que a gente usou aqui para extrair o valor de 15%. Então, o montante de A2, que é 100, mais os 15% de 100, que é 15. Já quando a gente quer trabalhar um desconto, a gente usa o montante menos o cálculo de porcentagem que a gente extrai. Então, observe, o montante vezes a porcentagem. Então, A2 menos 15% de A2, 85. Ok? Então, é bastante interessante, bastante simples. A porcentagem não tem mistério. Esse é o jeito mais fácil de trabalhar a porcentagem dentro do Excel. Eu não vou me estender mais. Lembrando que aqui a gente tem os 3 cálculos em tempo real. Aqui, ó, se eu quiser mudar para 12%, por exemplo, observem que ele vai calculando aqui, 52%. Observem, então, que os cálculos estão se auto-implementando, porque a gente usou o endereço das células e não o valor das células, ok? Certo? Então, assim, ó, essa é a forma mais simplificada que a gente tem para calcular a porcentagem no Excel. Se ficou alguma dúvida, se você quer algum tipo de explicação complementar, entre em contato, deixe um comentário aí no vídeo, ou até mesmo nas mídias aí do canal, que a gente vai estar respondendo sem problema, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, curte ele, dá o joinha, compartilhe nas suas redes sociais, favorita, que é bastante importante. Se inscreve no canal, que a gente tem aulas aí semanalmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e o canal Informática Sem Frescura volta dentro em breve. Valeu!